Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Represento a Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Projeto Faça Arte na Sua Casa. Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Ok? Eu, professor Paulo, fiquei responsável pelas aulas de História do Teatro e nós temos outros professores que cuidam de outros assuntos relacionados ao teatro também. Certo? Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é o coro no teatro grego. Coro, não couro. Coro, C-O-R-O, coro. Ok? No vídeo anterior, o professor falou um pouquinho dos ditirambos. Os ditirambos, que era a proposta literária, ou seja, os textos que o coro levava para os rituais dionisíacos. Maravilha? E falamos também sobre o Tespes, que foi o responsável pela transformação da forma de se atuar. Ok? Maravilha? Sem mais delongas, vamos ao texto. O professor separou aqui o texto de um site que se chama Brainly, B-R-A-I-N-L-Y. É um texto bem resumido, muito bacana sobre coro, ok? Sobre a importância do coro no teatro grego. Vou fazer uma leitura aqui na íntegra, depois eu vou fazer algumas anotações, vou ler algumas anotações que eu fiz aqui. Maravilha? Vamos lá então. O coro era composto pelos narradores na história que, através da representação, canções e danças, relatavam as façanhas dos personagens. Era o intermediário entre o ator e a plateia e trazia os pensamentos e sentimentos à tona, além de pronunciar também a conclusão da peça. Também podia haver o corifeu, que era o representante do coro que se comunicava com a plateia. Vamos continuando aqui. A importância do coro se dá em suas ações e nos detalhes que essas ações possuem e na particularidade que elas transmitem ao público. No teatro grego, o coro era um grupo de pessoas responsáveis, resumidamente, pela interação do público com o espetáculo que estava sendo apresentado e seus atores. Muitas vezes, o coro demonstrava ao público como deveriam reagir às situações representadas no espetáculo e também davam informações preciosas ao público, informando esses que os próprios personagens... Opa, barulho de moto. Vamos lá. Muitas vezes o coro demonstrava ao público como deveriam reagir às situações representadas no espetáculo e também davam informações preciosas ao público. Informações essas que os próprios personagens principais não poderiam fornecer. Seus pensamentos, medos e sentimentos. Ok? Esse conjunto de ações do coro ajudava os espectadores a entenderem melhor a trama da peça. Muito bem. Leitura feita. Vou explicar resumidamente como que o coro se organizava do ponto de vista geográfico. Era mais ou menos assim. Na Grécia, tinha suas cidades. Vamos traçar um paralelo para os nossos dias atuais. É como se fosse o município de Taboão da Serra, ok? E os seus bairros. Então vamos lá. No dia da festa, cada bairro formava o seu coro. Cada bairro tinha o seu, ou tinha o seu próprio projeto literário, que era através dos ditirambos, né? Os ditirambos eram os textos que se usava para poder encenar nas festas dionisíacas. Então, ou reunia-se, né, ali reuniam-se os textos que se tinha e cada grupo de cada vila ensaiava a sua forma. No dia da festa, fazia-se uma procissão das cidades até um ponto de encontro. Era como, sabe, por exemplo, vamos traçar um paralelo aqui, quando todo mundo vai fazer uma espécie de excursão para Aparecida do Norte, né? O que excursão é? É um povo de cada canto que vai ali, que tem Aparecida como ponto de encontro, para ali manifestar a sua fé.
Na Grécia Antiga, Deus era dionisíaco, não Deus supremo, mas era o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, o Deus do vinho, ok? Então, no culto ao Deus Dionísio, as pessoas se reuniam, saía cada uma da sua tribo, da sua cidade, ensaiavam os seus ditirambos e cada uma com seu coro se reunia nessa procissão para poder manifestar ali teatralmente, né, a sua adoração. Lembrando que o teatro nasce dentro dessa atmosfera, dentro desse contexto de adoração, dos cultos aos deuses, ok? Então, a partir disso é que vai nascendo essa preocupação de entonar poeticamente, de construir danças, músicas e textos em reverência a esses deuses. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a transição, ou seja, a transição entre o teatro que se fazia para os deuses e do teatro que passou a ser feito para o povo. Nós já falamos disso rapidamente nas outras aulas, eu vou só pontuar o que aconteceu com o coro nesse período, ok? A transição. O coro deixa de ser sobre deuses e heróis, passa a representar histórias das pessoas, né? Passa a representar as histórias das pessoas, ou seja, moto passando. Na medida que essas procissões aconteciam, reuniam-se ali histórias, feitos dentro dos próprios povos. E na medida que essa procissão se concentrava, né, na grande cidade de Atenas, cada povo contava ao seu modo, a sua própria história, contava ali os feitos do seu povo, né, do seu grupo. Ou seja, os encontros de culto a Dionísio foram aos poucos saindo do culto exclusivo ao Dionísio para se cultuar os feitos dos heróis locais, ok? Então, as histórias que o coro contava estava mais intrinsecamente ligado aos seus personagens próprios, pessoais, ok? Que pertencia culturalmente àquele povo. Continuando. O coro, essa foi uma pesquisa que eu fiz aqui pelo Wikipédia, tá? Só abrir o Google, jogar lá e tá feita a pesquisa. Vamos lá. O coro consistia em grupo, né, de 12 a 50 homens, que cantavam, dançavam e recitavam. Também, era frequentemente a comunicação em forma de canção. Muitas vezes as falas eram uníssonas. Vamos pensar assim, quando você vai à missa, o padre propõe uma oração, né? Aquela oração obedece a um ritmo e todo mundo eu confundi, ia falar de rito, e todo mundo reza, né? Em conformidade com o tempo, com o ritmo do padre. Vamos lá. Atuar em uníssono ajudava a explicar a peça, porque haviam de 1 a 3 atores no palco. Havia de 1 a 3 atores no palco. Então, muitas vezes, como o teatro grego era muito grande, aqueles 1 ou 3 atores não conseguiam se fazer notar. Então, o coro era como se fosse uma porta-voz potente daquilo que estava acontecendo no palco. Ok? Vamos lá. Os teatros eram enormes, por isso as ações do coro deveriam ser aumentadas, as suas vozes claras para que todos pudessem ouvir. Usavam como recursos máscaras, técnicas de sincronização, eco e mímica, ok? O coro na Grécia, por vezes, era liderado por um corifeu. O que era esse corifeu? O corifeu era o chefe do coro, aquele que anunciava partes isoladas do texto e que podia dialogar com os atores, ok? Então, ficavam os atores aqui no palco, 1 ou 2 ou 3 atores, e o coro ficava aqui. Então, o corifeu se destacava do coro para fazer uma interação entre o que estava acontecendo em cena, ele trazia elementos da cena para o coro e esse coro reverberava isso para o teatro. Tá bom? Lembrando que naquela época, a gente está falando de 600 a.C., os espetáculos eram feitos a céu aberto,
eram feitos a céu aberto e tinha aproximadamente 40 mil, de 20 a 40 mil espectadores. Então você imagina o esforço que não se fazia, o que precisava ser feito, o esforço que precisava ser feito para que as falas e o entendimento chegasse com clareza a essas 20, 30, 40 mil pessoas. Tá certo? Vamos agora à transição. Por volta de 500 a.C., o coro foi perdendo espaço. Ou seja, ele foi dando espaço a caracterização, ao diálogo. E o que aconteceu? Passou a aumentar a quantidade de atores em cena, no palco. Lembrando que o teatro nasce de um ator, 2 ou 3 atores, mais o coro. Lembra da passagem do Tespes, onde ele provoca, a transição entre o narrador e a pessoa que faria a representação cênica do personagem. Partindo dessa premissa, os tragediógrados, por assim dizer, ou os autores gregos passaram a escrever não mais pensando em coro, mas sim pensando em atores, personagens que atores poderiam representar. Com isso, o coro foi extinto? Não. Ele foi melhorado? Não. Ele foi piorado? Também não. Ele se transformou. Se transformou no quê, professor? Se transformou ao longo do tempo, nós podemos analisar hoje o teatro musical. O teatro musical seria, do ponto de vista moderno, o resultado do coro do teatro grego. O que é o teatro musical? Não tem encenações feitas a partir de cantos uníssonos, não tem recital, não tem coreografia? Então é um coro que nasceu lá na Grécia por volta de 600, 700 a.C. e que se modernizou para o teatro atual. Ok? Então, essa foi a nossa 16ª aula, História do Teatro na Grécia, o coro. Maravilha? Projeto Faça Arte na Sua Casa, Professor Paulo, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Sigamos firmes nessa quarentena. Até a próxima aula. Valeu!